Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto, dando continuidade à nossa aula, né? A gente já estudou como obter as equações diferenciais é, de vários tipos de sistemas, sistemas elétricos, mecânicos, fluídicos, térmicos, etc., né? Como que a gente obtém as equações diferenciais desses sistemas, né? E a aula de hoje, a ideia é a gente estudar modelos padrão, né, para sistema dinâmico. O que seria isso? Como que a gente representa, né? Qual é a forma padrão, né, de representar esses sistemas, essas EDOs, né, para que elas possam ser utilizadas para sistema de controle, para estimativas de variáveis do sistema dinâmico, etc. Tá? Então a gente vai estudar essas formas padrão, tá? A ideia dessa aula aqui específica estudar as diferentes formas de a gente representar, tá? Então, as formas padrão de sistema dinâmico irão facilitar a obtenção de resposta do sistema, né? Quando a gente quiser tanto obter a resposta do sistema de forma que a gente obtenha a equação, né? Ou utilizando métodos analíticos numéricos, né? Analíticos, como eu tinha falado, obtendo a equação, ou numéricos, né? MATLAB, Simulink, aí entra também o Octave, Scilab, Xcos, etc. Né? São vários tipos de softwares que podem estar realizando a simulação desse sistema. Tá? Então, a primeira forma padrão aqui que a gente vai estudar é chamado de equações em variáveis de estado. Tá? Então, todos aqueles tipos de variáveis de posição, velocidade, né? Tensão, corrente, né? É, essas variáveis geralmente comuns nas EDOs, a gente vai representar elas como variáveis de estados, tá? Essas equações de variáveis de estado vão ser representadas, né, no que a gente chama de espaço de estado, né? Então, representação em espaço de estado. Para sistemas que são não lineares, se a gente tiver uma EDO que tem característica não linear, existe uma técnica que a gente pode utilizar, chamada linearização, utilizada para linearizar, né, a função não linear em um determinado ponto de equilíbrio em que ele tenha um comportamento linear. Tá? Então a gente vai estudar um pouquinho dessa técnica também, tá? Chamada linearização. Outra forma de representação aí são equações de entrada e saída, tá? Que a gente vai utilizar mais para como ideia e o princípio para funções de transferência. Tá? A função de transferência é a parte clássica de sistema de controle, etc. A gente utiliza as funções de transferências e depois como que a gente representa tanto, né, equações de variáveis de estado, equações de entrada e saída, através de diagrama de blocos, né, que permite a gente tanto dar um melhor entendimento do sistema, né, como realizar a simulação, tá? Existem simuladores que a gente consegue fazer a simulação através de blocos, né, de funções de transferência, etc., ou blocos de espaços de estado, em que é possível, dado uma determinada entrada, né, estudar qual que é a saída do sistema através da simulação, ok? É importante lembrar que todas as formas do modelo padrão representam a mesma dinâmica para um sistema, isso é, os modelos não alteram a dinâmica, né? É só a forma de representação desses sistemas. Certo, pessoal? Muito bem. Então vamos aí para o nosso primeiro sistema aqui, né? Que a gente vai estudar, equações em variáveis de estado, né? Um método para representar modelos de sistemas é usar variáveis de estado, que são um conjunto de variáveis que definem ou descrevem completamente um sistema. O número de variáveis de estado é igual a n, que é a ordem das EDOs que modelam o sistema, tá? Então a ordem, se o sistema é segunda ordem, né? N igual a 2. Estado, tá? O estado, né? O menor conjunto de variáveis dinâmicas que definem completamente um sistema dinâmico. Essas variáveis são chamadas variáveis de estado e são geralmente são as variáveis físicas do sistema, né? Deslocamento, velocidade para sistemas mecânicos, né? Tensão corrente para sistemas elétricos, pressão, temperatura para sistemas fluídicos e térmicos, ok?
como são as variáveis que a gente já estudou e aprendemos a modelar. Ok, pessoal? Se o estado de uma variável, se o estado de um sistema é conhecido, então qualquer variável pode ser determinada, como energia, quantidade de movimento, né, etc. No entanto, a escolha de variáveis de estados não é única. Tá? Então a gente pode escolher diferentes formas de representação da escolha da variável de estado. Okay? Dependendo do tipo de aplicação que for utilizar, é melhor a gente representar velocidade ou posição velocidade, por exemplo. Né? Depende muito da aplicação. A conversão para definir xi, né, que é a variável de estado aqui, né, i igual a 1, 2, 3 até n, né, como as variáveis de estado, né, as variáveis dinâmicas, e o j, né, o j de 1 até r aqui, as variáveis de entrada, né, ou variáveis de controle. Então perceba aqui que a entrada nossa do sistema, por exemplo, a entrada seria a força, né, a força sobre uma determinada massa, né, elemento de inércia aí, vai produzir um determinado deslocamento e velocidade, né? Poderia ser deslocamento e velocidade as duas variáveis de estado, né? E a força de entrada ser a variável de entrada uj, ok? O J1, U1, né? São ou variáveis de controle, a gente vai aprender também aí, não agora, né? Mas em cima de controles vocês vão definir o U, né? Como a variável de controle e vão poder calcular uma determinada lei, que a gente chama de lei de controle, que vai ser aplicada no sistema, né, para que o sistema siga uma determinada referência ou uma determinada trajetória que vai ser dada por algum sinal, ok? Geralmente é um sinal degrau, né, ou senoidal, ou uma trajetória aí, que é definida e que o sistema tem que acompanhar. Muito bem. Então, equações de variáveis de estado. As equações de variáveis de estado são uma coleção de n EDOs de primeira ordem, né? No qual todos os termos do lado direito devem ser funções das variáveis de estado ou das variáveis de entrada. Tá? Então, todos os elementos aqui do lado direito, né, devem ser funções das variáveis de estado, né, x, ou das entradas, tá? Então, geralmente em função das variáveis de estado ou de entrada. As funções do lado direito de fi podem ser funções lineares ou não lineares. Tá? Se todas as funções do LD são lineares, então pode-se usar a representação do espaço-estado, um formato conveniente de matrizes e vetores, né, que a gente vai ver a seguir. Então, essas equações de variável estado a gente pode representar então através de matrizes, né? Aqui a gente já pode perceber, tá, pessoal? Matrizes vetores, no caso aqui, essas variáveis derivadas vão formar um vetor, tá? Aqui a gente vai ter outro vetor de estado, né? x1, x2, xn, vezes uma determinada matriz, e a entrada também pode ser vezes uma determinada matriz ou vezes identidade, alguma coisa desse tipo aqui, tá? A gente vai estudar isso em instantes. Muito bem. Então, a gente continua aqui esse exemplo no próximo vídeo. Obrigado.